Nesse vídeo eu vou falar sobre laudo inabilitado pela Caixa Econômica Federal. Então o que que eu fiz? Eu peguei um laudo que foi inabilitado e eu analisei o que que o responsável pela auditoria do laudo de avaliação, ele verificou nesse trabalho. E por que isso é tão importante? Porque a partir do momento que você verifica aquilo que deu errado, né, aqueles pontos que foram críticos, que vieram a levar à inabilitação de um trabalho, é importante que a gente veja se isso está acontecendo com o nosso trabalho também, com o nosso laudo de avaliação também. Né? E isso é importante não somente para a Caixa Econômica Federal, então Banco do Brasil, Justiça. Então qualquer trabalho que você for realizar, o laudo de avaliação pela NBR 14653 parte 2, esse vídeo vai servir para você. Porque se foi inabilitado pela Caixa Econômica Federal e você vai fazer uma perícia judicial, né, no seu laudo de avaliação, é importante que esses itens possam ser atendidos também, porque se não forem, o assistente técnico da parte ele pode pegar. Beleza? Então vamos lá. Aqui, laudo inabilitado, então é um laudo pelo comparativo direto de dados de mercado. E aqui nós temos 7 itens, 7 pontos importantes que a gente precisa analisar. E dentro desses 7, o último é um dos mais importantes que eu vou deixar para o final. Então, se você está começando agora em avaliação de imóveis ou está se reciclando, é importante que você fique até o final desse vídeo, porque ele realmente é um item que passa desapercebido e é um ponto crucial para que o teu laudo seja habilitado na Caixa Econômica Federal ou qualquer outro credenciamento. Beleza? Então vamos lá. Item 1. Apresentou 2 laudos para o comparativo do grupo 2. Foi considerado o laudo XXXX. Aqui o que, que ele quis dizer? Lá no credenciamento da Caixa Econômica Federal, de abril de 2024, você podia apresentar apenas um laudo do grupo 2. Né? E aqui ele escolheu. Então, bacana. Nesse caso aqui, foi apresentado 2 laudos. O profissional que estava analisando, auditando o laudo, falou o seguinte: olha, eu não vou analisar os dois, vou analisar um, que é o que é falado pelo edital de credenciamento. Beleza? Depois, item 2. Em que pese o objetivo do laudo ser determinar o valor de mercado, não informou se seria locativo ou venal. Então, nesse caso aqui, ele não deixou claro o objetivo e a finalidade. Ele deixou claro o seguinte: olha, em que pese o objetivo do laudo ser determinar o valor de mercado, então no laudo de avaliação dele, ele deixou claro que é para determinar o valor de mercado do imóvel. Só que ele não especificou a finalidade. Não informou se seria lucrativo ou venal. Então, no vídeo anterior, a gente falou muito sobre a questão do objetivo e a finalidade, que são pontos obrigatórios conforme o item 10 da NBR 14653, parte 2. Então, no seu laudo de avaliação, é importante que você deixe claro qual que é o objetivo e qual que é a finalidade. E lembre-se, a finalidade é: o seu laudo subsidiará qual tipo de operação? É uma operação de compra e venda, uma operação de locação, garantia bancária, patrimonial, o que que é? Então, toda vez que você pensar em finalidade, pense assim: o meu laudo vai subsidiar qual tipo de operação? E aí, quando você faz isso, fica muito mais fácil e no seu trabalho atende os pré-requisitos do item 10 da NBR 14653, parte 2. Beleza? Então, isso aqui eu já falei no vídeo anterior, então é importante que você fique craque em relação ao que é objetivo e o que é finalidade. Depois, item 3. Distribuição dos resíduos do modelo 7593-100, divergente da curva de normalidade esperada. Então, você fez o curso de avaliação de imóveis, você sabe que é importante que a nossa distribuição de resíduos fique mais próxima da curva de normalidade, que é 68, 90, 95. A gente percebe aqui que o primeiro desvio está 75, né? E está muito distante. Então, cada professor tem alguns parâmetros, alguns percentuais, né, que você pode atender, mas só que a gente vê que esse primeiro desvio realmente ele está alto. Então, se você quer aprender a trabalhar com avaliação de imóveis para que você não venha se perder nesse detalhe da questão da distribuição de resíduos, que é algo simples de rodar, eu quero te apresentar a IDAPLAY. A IDAPLAY é a nossa plataforma de avaliação de imóveis, onde você vai aprender método comparativo, evolutivo, involutivo e, além disso, não somente por inferência estatística, fatores também.
Então você vê que é uma plataforma onde você tem diversos conteúdos que vai te atender conforme você vai tendo demanda. Hugo, eu quero trabalhar com credenciamento bancário, perfeito. Lá você vai ter cursos e módulos específicos para você realizar o seu laudo de avaliação e se credenciar em bancos públicos. Hugo, eu quero trabalhar com tratamento por fatores porque eu tenho um cliente privado e eu quero melhorar as minhas avaliações com ele. Não tem problema nenhum. Você pode fazer isso, beleza? Então, vamos lá para o item 4. No item 4, deixa eu só ocultar esses aqui. Apresentou o relatório fotográfico de dados de mercado. Então, você tem lá 30 elementos comparativos. E aí, o profissional ele apresentou um relatório específico somente com as fotos de fachada dos dados de mercado, mas não relacionou as fotografias com os referidos dados. Aqui é interessante porque, assim, no meu ponto de vista, na norma, eu acho que ele não cita nada relacionado, eu entendo que ele não cita nada relacionado à questão de numeração de fotos com com o dado. Só que é importante que você faça isso, né? É importante que você correlacione. Principalmente se você está utilizando estado de conservação, padrão construtivo, se você tem a foto do imóvel, né, e você precisa saber o estado de conservação que ele está, fica inviável você utilizar o estado de conservação. Como que você vai considerar o estado de conservação regular, reparo simples, reparo importante, se você não tem uma foto interna? Fica estranho, né? Você falar, não, o estado de conservação isso aqui é C. Legal, mas qual que é a fotografia? Qual que é o imóvel? Como que você pode comprovar isso? Imagina que você está passando por uma auditoria. E aí o auditor, imagina que eu sou o seu auditor e fala o seguinte, olha, o estado de conservação do dado C, eu não concordo que seja C. Né? Do dado 3, eu não concordo que seja C, e sim reparo simples. E se você for ver, o estado de conservação D, C, você tem uma breve descrição para se enquadrar no estado de conservação C. E se você não tem essas fotos correlacionadas, fica difícil um auditor validar se essa informação está correta ou não, beleza? Então você vê que, apesar de não ser um item obrigatório na norma, é importante que você utilize para uma auditoria, você correlacionar as fotos com os dados. Eu acho que isso é o mínimo, beleza? Depois, item 5. Relatório fotográfico do imóvel não contém descrições que possibilitem identificar os ambientes. Aqui, nos meus trabalhos de avaliação de imóveis e até mesmo nas planilhas da Avalie Mais, a gente sempre fala que é importante você colocar a descrição do ambiente que você está tirando foto. Principalmente se você está fazendo uma avaliação de um imóvel que tem mais de 500 metros quadrados, 1.000 metros quadrados, você vai ter uma quantidade absurda de fotos. Então, é importante que você descreva para que quando você olha no Google Earth, as pessoas consigam verificar que você percorreu por todo o imóvel, que a vistoria realmente foi bem feita. Agora, se você não tem essa descrição, fica um pouquinho complicado. Mas o que é interessante? Na NBR 14653, parte 2, ela não fala sobre a obrigatoriedade de descrição de fotos, né? Mas só que, para um laudo bem feito, é importante que você seja o mais claro e detalhista possível, né? Só que tanto o item 4, como a gente falou, como o item 5, creio que cabe recurso, né? Então é importante a gente analisar. Depois, item 6. Descreve a variável estado de conservação com amplitude 1 a 3. Então, beleza. Ele pegou o estado de conservação, ele colocou lá estado de conservação 1 ruim, 2 regular e 3 bom. Beleza. Fechado. Contudo, nos dados de mercado constam apenas atributos 4 ou 5. Olha só que interessante. Ele descreveu o estado de conservação como códigos alocados, 1, 2, 3, e depois ele usou somente uma dicotômica na hora de realizar a modelagem. Então aqui apenas atributos 4 ou 5, ainda assim não distribuídos uniformemente. O que ele quer dizer, ainda assim não distribuídos uniformemente? Provavelmente ele não atendeu um equilíbrio amostral. Olha só, com apenas, aqui ó, com apenas 3 dados de atributo 4. Imagina que você tem 30 elementos comparativos. Desses 30 elementos comparativos, você só tem apenas 3 dados com atributo 4 e você tem 27 elementos comparativos com atributo 5. Você vê que você tem uma desproporção na sua amostra. Então, muitas das vezes é mais fácil você não utilizar o estado de conservação, excluir esses 4, né, esses 3 elementos comparativos, e você não utiliza o estado de conservação.
E uma descrição por você não ter utilizado esse estado de conservação é porque todos os elementos comparativos estão na mesma condição. Então você não precisaria utilizar. Mas não sei qual que foi a análise que ele fez para considerar mesmo assim o estado de conservação, né? Então você vê que ele descreveu 1, 2, 3 e aí ele utilizou na modelagem 4 ou 5. Creio aqui que seja mais uma questão de atenção no trabalho de avaliação do que realmente ele acabou extrapolando, né? Eu acho que isso aqui não faz sentido. E no final, que é um dos itens mais importantes, é como consequência do problema anterior. E qual que é o problema? É que se você descreve 1, 2, 3, né, na sua amplitude, você teve uma extrapolação. E o porquê? Porque você descreveu 1, 2, 3, só que está utilizando 4 e 5. Entendeu? Então, houve extrapolação da variável estado de conservação que deveria ser qualitativa e se tornou dicotômica, com a utilização de atributo 3 para o avaliando. Olha só que loucura. Ele pegou todos os dados e classificou como 4 e 5. Só que o avaliando ele utilizou 3. Então você vê que creio que na modelagem foi mais uma questão de atenção, porque foi muito corrido. E nesse trabalho em si, né, se ele tivesse prestado um pouquinho mais de atenção, ele conseguiria entregar um trabalho que poderia ser habilitado. Então, o que ele fez? Na primeira análise do estado de conservação, ele considerou 1, 2, 3. E ele fez isso e utilizou avaliando como 3. Só que depois ele percebeu o seguinte, olha, não está fazendo sentido eu utilizar uma escala de 3 valores. Eu vou utilizar uma escala apenas de 2 valores como dicotômica. Perfeito, tá ótimo. Só que ele precisaria fazer a descrição novamente e enquadrar novamente o atributo do objeto da avaliação. Ele fazendo isso, pronto, já estava ótimo. Percebeu? Então você vê que não é somente a técnica. A questão administrativa, esses erros administrativos pegam muito mais pesado do que a parte técnica. Às vezes a pessoa está muito mais ligada na questão técnica e esquece da parte administrativa. E eu vou te falar uma coisa, essa parte administrativa, como certidões, poxa, passou a validade das certidões, são coisas pequenas, mas que invalidam o seu credenciamento bancário. Beleza? Então, esses foram 7 pontos importantes, né, que a gente precisa analisar para que o nosso laudo não seja inabilitado. E eu te vejo no próximo vídeo.